Salve trader, tudo certo? Galera, primeiramente queria pedir desculpa pelo vídeo de ontem, onde eu esqueci de colocar na edição a última parte do vídeo, tá? Foi falha minha mesmo. Eu até observei aqui, eu falei, nossa, será que eu não gravei? E aí eu olhei na pasta aqui, eu tinha gravado sim, só que eu esqueci de colocar lá. Então, na última parte eu falei que eu ia continuar posicionado aqui em Nasdaq, naquele trade que eu fiz de venda ontem. Mantive a posição até agora. Porém, já estou prestes a querer sair dessa posição caso ele volte aqui, mas ainda não decidi se eu vou sair ou não, porque aqui se a gente tiver essa estrutura, nós estamos rompendo algumas vezes o topo e voltando para dentro dela, e isso nos mostra a força de demanda, tá? E ainda temos o vácuo que fica na parte de baixo aqui, ó. Então o preço pode simplesmente de onde ele está aqui, ou até mesmo vir aqui abaixo e depois dar uma continuidade para alta aí, tá? Mostrando realmente força de demanda. Então não sei, né, se eu vou zerar essa posição ou não. Vamos ver como que ele vai reagir mais ou menos aqui onde está a ordem. E aí eu tomo uma decisão. Outra coisa, eu tinha feito alguns trades no Shao. Ah, antes disso, eu peguei outra venda aqui, tá? Ó. Eu vou trazer a imagem para vocês já já aqui para dentro. Mas enquanto isso eu vou falar, eu fiz o trade aqui, peguei o take nessa caída aqui e tentei também alguns trades no Shao, tá? Onde eu peguei o primeiro trade meu aqui nessa bandeira. Então, quando ele fez esse movimento aqui, ó, que ele rompeu a bandeira nesse candle, depois ele fez um candle negativo e depois o próximo candle engolfou o anterior, eu já entrei comprado e aqui ele chegou a pagar uns US$ 120 mais ou menos, nessa ponta aqui. E eu decidi por não sair porque estava vendo a possibilidade dele já ter terminado essa queda e voltar no topo histórico, tá? Onde ele deixou topos nivelados. Tem três topos nivelados lá e acreditei que o mercado pudesse ir até lá. Ele voltou aqui, me tirou praticamente no 0 a 0. E aí eu consegui pegar outra venda nesse candle aqui, ó. A hora que ele fez esse candle, eu já entrei comprado também, porque ele me mostra muita força de volume e deixa o volume maior do que essa barra que foi, esse candle que foi muito grande, tá? Então isso eu falei, meu, o preço deve sentir daqui e já começar a subir aí. E aí ele chegou aqui a me pagar 85, eu acreditei de novo que ele ia só fazer uma correção e voltar a subir aí. Mas não foi isso que aconteceu, ele voltou, tirou a gente no zero também de novo. Então, saímos duas vezes com US$ 5 em cada operação aqui do Shao. Se tivéssemos fechado tanto aqui em cima quanto a segunda vez que veio aqui, ó, se eu tivesse fechado a primeira ordem aqui e a segunda aqui, a gente teria aí um lucro de uns 200 e pouquinhos dólares. Mas como eu acreditei que o mercado fosse dar continuidade nessa alta aí, achando que tinha acabado a queda, optei por deixar a operação. O que eu prefiro, tá? Se eu vejo que existe a possibilidade do mercado chegar aqui, por exemplo, e eu saio antes da operação, e depois ele faz o movimento até essa região aqui, eu fico muito mais chateado que se eu tomo um stop, tá? Então eu prefiro manter a posição em aberto para tentar pegar meu alvo mesmo. Nos demais ativos eu acabei não fazendo nada. O Bitcoin, até quando ele fez essa puxada ontem, eu procurei por vendas também, mas não consegui encontrar nada. E nesse momento, eu até observo pelo Bitcoin chegando nessa região aqui, ó, onde a gente tem bastante confluência, tá? Eu tenho bastante marcações aqui nessa região. Então o preço pode vir buscar aqui. E se ele me der uma boa oportunidade de venda, eu tento trazer os preços até aqui. Ou então, se ele vier direto nessa região, eu tento buscar por compras, tá? Bom, então é isso. Para quem não me conhece, eu sou o Danilo, mais conhecido como Ban, e nesse vídeo eu vou mostrar minhas operações do dia.
Então, galera, só para ressaltar aí, peço desculpa para vocês que o vídeo ontem ficou incompleto. A hora que eu vi, falei, poxa, que mancada que eu dei. Mas faz parte, acontece aí. Não falei nada demais na última parte. Só falei que ia manter essa posição aqui de Nasdaq. E, e mostrei o valor que tinha ficado com uns 365, eu acho, nossa conta onde terminou. E aí, com esse take que eu peguei aqui de Nasdaq e os dois take no stop gain do Shao lá, a conta foi para 410 aí, beleza? Então é isso, assim que eu tiver algum trade, alguma visão nova aqui, eu volto e gravo para vocês. Valeu, abraço. Galera, voltando aqui só para falar para vocês que caso esse trade aqui de Nasdaq volte próximo da minha entrada aí, eu vou zerar essa posição, tá? E se ele fizer uma correção até um pouco mais para cima aqui, eu tento pegar outra venda com stop mais curto aqui nessa parte de cima. E aí eu tento seguir com essa ordem. Mas só vou fechar mesmo se ela realmente chegar aqui perto, porque ela pode começar a cair de onde ela tá aí, tá? Então eu vou aguardar. E outra coisa é aqui, ó. Ó, esse print aqui é do Shao, onde ele fez a bandeira aqui, ó. Bem. Que tá no 15 minutos aqui, tá vendo? Então tá diferente de lá. Mas foi aqui onde ele fez a bandeira, ó. Ó, tinha a estrutura, a bandeira aqui. A hora que rompeu lá, eu fiz a entrada. Então tá aqui, ó. A estrutura, a bandeirinha. A hora que rompeu, eu fiz a entrada. Ia tentar fazer esse trade aqui de 550 dólares, mais ou menos. E aqui a de Nasdaq, onde a gente pegou a venda que eu falei para vocês, no topo. A imagem está na frente que eu não estou conseguindo tirar. A gente pegou ali praticamente no topo e conseguimos trazer até essa mínima aqui, ó, que pagou pra gente aí 35 dólares, beleza? Então é isso. Assim que eu tiver uma novidade aqui, eu volto e gravo. Pessoal, voltando aqui, acabei de analisar uma ótima oportunidade aqui em NZD-USD, tá? Onde a gente tem essa estrutura aqui, ó, que já tem um tempinho que ela está aqui dentro. Então ela fica mais na parte do fundo até chega a romper a parte do fundo. Depois ele começa a voltar para dentro da estrutura e também ele deixa esse vácuo aqui para a gente. Então tanto esses candles tocando o fundo da estrutura e ficando esse buraco na parte superior nos mostra a força de oferta aí. E aqui, ó, nessa região, ele faz uma região certa de entrada, tá? Ó. Onde ele faz aqui, ó, um, dois, três, puxa para cima e rompe o topo e depois puxa para baixo de novo, tá? Então aqui pode ser que o preço respeite após ele já limpar uma liquidez dos topos. Então, como a liquidez já foi limpa, ela pode simplesmente chegar nessa região aqui e voltar a cair aí, tá? Então vou tentar esse trade, stop tá curto aí perto do ganho. Se me der uma oportunidade até um pouco mais para cima, eu tento pegar outra ordem, tá? E tentar conduzir uma um pouco mais longa do que essa daqui. Beleza? Então assim que eu tiver o resultado aqui eu volto. Pessoal, voltando aqui, Nasdaq acabou de acionar uma ordem nossa aí, tá? Tô com mais uma aqui em cima e dependendo de como ele reagir nessa região, eu até tento fazer outra, tá? O stop eu vou deixar aqui em cima porque como ele ficou um topo, dois topos aqui nivelados, ele pode vir até mesmo a retestar aqui o topo da estrutura para depois dar continuidade na queda, tá? Então, se eu deixo meu stop aqui, eu corro mais risco do que ali em cima. Então, eu vou deixar ali em cima, não muda tanto o valor do stop. E vou tentar levar esses dois lotes até mais baixo aí, tá? Aqui no NZD eu também estou com duas ordens, onde que eu falei para vocês que está muito bonito que ele fez a limpa da liquidez depois da formação da estrutura. Tem aqui uma região certa de entrada, que o preço pode respeitar, então deixei duas ordens nela, stop em cima, e uma eu vou tentar levar as duas, na verdade, para baixo aqui da estrutura, tá? Fazendo com que ele faça a limpa dessa liquidez que está aqui, ó. Tem muita liquidez nessa região, então o preço pode respeitar aqui para vir buscar essa região, beleza? Então, assim que eu tiver novidades aqui, eu volto.
Galera, abriu o mercado à vista aí, tá? E deu uma bela de uma pancada para baixo, a favor do nosso trade aí. Infelizmente não pegou outra ordem, então essa daqui eu vou tentar levar até preços mais baixos do que eu estava querendo sair com ela. E assim que eu tiver outra oportunidade, eu vou tentando fazer outros trades mais curtos aí, tá? Para tentar fazer uma gordura. Como eu falei para vocês no vídeo de ontem, se passar dessa linha aqui, eu vejo uma grande possibilidade de Nasdaq cair bastante ainda. E principalmente se ele passar dessa região toda de verde aqui, ó. Toda essa região em verde, se passar daqui do fundo, aí provavelmente teremos muita queda mesmo. E podemos até buscar aquele fundo que foi feito naquela sexta-feira onde teve a tarifa do Trump lá, tá? Que foi aqui, ó. Então o preço pode facilmente chegar nessa região, caso passe por esse fundo aqui, beleza? Mas agora é aguardar aí. Como andou bem a nosso favor, já vou deixar o stop no 0 a 0 ali para não correr mais risco. E assim que ele me der outra oportunidade de ir criando alguma região certa de entrada ou lateralizando, fazendo uma microestrutura, alguma coisa do tipo, eu tento realizar mais trades, tá? NZD está perto de chegar aqui nas entradas, mas ainda não foi acionado. Ele está aqui nessa luta tentando passar aqui e não consegue. Então também o preço pode a qualquer momento aí vir a cair, mas vou deixar as entradas ali e se ele cair daqui aí eu procuro alguma outra entrada para venda também, beleza? Bitcoin nada a se fazer, o Shao também nada a se fazer. Eu gostaria que o Shao tivesse feito o contrário aqui, ó, que ele tivesse limpado primeiro o fundo dessa microestrutura, porque daí eu buscaria por compras nela, tá? Mas não foi isso que foi feito e agora preciso analisar aqui para ver se tem algum trade de venda ou de compra no Shao, beleza? Então assim que eu tiver o resultado aqui eu volto. Pessoal, NZD, o SD acabou de acionar a primeira ordem aí, tá? Não sei se vai chegar até a segunda aqui, mas já estamos posicionados com uma aí. E agora esperar para ver se pega take ou stop, beleza? Então assim que eu tiver o resultado delas também eu volto aí. É, Aqui em Nasdaq ela pode realmente limpar esses fundos aqui, ó, e voltar a subir, tá? Então, ela não passaria nem por essa linha, onde eu vejo que é possível queda após ela, e nem mesmo da região certa de entrada aqui, onde também vejo que passando para baixo dessa região já começa bastante queda aí. Então, aqui a gente tem a microestrutura, onde ele fura os topos e deixa um vácuo no fundo, tá? Então, quando ele vem fazer essa limpa da liquidez aqui, ele pode facilmente dar continuidade na alta aí. Mas vou confiar ainda nessa leitura de queda para o mercado. E caso ele tire a gente aqui no 0 a 0, eu não vou procurar por mais vendas, porque aí eu vejo como que ele vai reagir nessa parte de cima da estrutura, beleza? Se ele reagir mesmo com muita força e mostrando que vai dar continuidade na alta, eu procuro por compras daí, beleza? Então essa outra ordem aqui que eu estava com ela limite, eu vou tirar também, porque o trade já foi aqui. E assim que eu tiver alguma novidade, eu volto aí e mostro para vocês. Galera, voltando aqui, vou fazer um trade de risco aqui, tá? Porque em Nasdaq, por que de risco? Porque eu falei para vocês, aqui ó, a gente tem essa estrutura e ela vem rompendo os topos algumas vezes, mostrando força de demanda. E aqui no fundo, ele deixa esse vácuo onde o preço agora veio visitar essa região para limpar a liquidez desses fundos aqui e ele pode facilmente dar continuidade nessa alta, tá? Então por isso que ela é de risco, mas como ela vem fazendo topos e fundos descendentes aqui, e também ele deixa uma região certa de entrada nos 5 minutos, fazendo aqui, ó, ele faz 1, 2, 3, puxa para cima e rompe o topo e depois já puxa forte para baixo. Então, acredito que possa dar continuidade na queda também. E se estopar a gente, tá tranquilo. E aí eu começo a observar como que ele vai reagir no topo da estrutura, tá? Se ele mostrar que tá com força para continuar subindo aí eu começo a olhar para compras.
e tento seguir junto com ele. E aqui em NZD também acionou uma das nossas ordens, a outra não foi acionada ainda. Essa aqui pegou bem no fio aí, ó. É, Vamos ver se consegue também chegar na região que eu quero do take. E assim que eu tiver o resultado delas aqui, eu volto. Pessoal, voltando aqui, seguinte, ele estopou aquelas duas ordens, tá? A de 03 e 05 que eu tava. E logo depois que ele estopou, eu observei aqui no mapa de calor que possivelmente isso daqui foi só uma violinada e o preço pode realmente cair aí, tá? Porque começou a entrar muito lote de venda e a hora que eu observei, logo que estopou, ele começou a fazer o próximo candle aqui, que foi esse negativo, eu já cliquei para venda de novo. Então, coloquei mais duas ordens aí e vou tentar descer com esses preços, tá? Se passar realmente dessa região aqui para cima, aí eu já não procuro mais por vendas, espero ele chegar na região do topo aqui da estrutura para ver qual informação ele me dá, se vai continuar subindo ou se ele vai ficar dentro da estrutura ainda, beleza? E NZD aqui tá na luta aí também, até chegou a andar legal a nosso favor, mas voltou praticamente pro 0 a 0. Então aqui é aguardar, beleza, galera? É assim que eu tiver o resultado dessa daqui ou de NZD lá, eu volto aí. Nasdaq aqui, hoje não, filha. Hoje não. Ontem você me enganou, mas hoje você não vai me enganar, não. Rapaziada, acho que deu certo aí. Já que andou muito a favor nosso aí, aqui é 0 a 0, tá? Não quero mais correr risco nessa operação. Até porque ele pode bater nesse fundo da estrutura aí e voltar a subir, tá? Existe essa possibilidade. Porém, pelo que eu estou observando aqui, vejo mais queda do que alta mesmo. Então, agora aqui, Nasdaq só aguardar. Um take está aqui. Caso ele passe por essa região e depois já volte meio que em V, aí eu já realizo essa ordem aqui, para não correr risco dela voltar no 0 a 0. E a outra eu vou deixar no 0 a 0 mesmo, tentando buscar o preço mais alongado lá para baixo, beleza? E NZD aqui ainda na briga. Tá até um pouco a nosso favor aí, porque ele tá subindo em forma de bandeira, o que mostra a fraqueza da demanda aí. Assim que romper a bandeira, pode ser que ele engate força aí na baixa e comece a nos dar um pouco de lucro. Mas também é só aguardar. Então é isso, galera. Aqui 0 a 0, não corro mais nenhum risco. E assim que eu tiver o resultado, eu volto aí e gravo para vocês. Pessoal, Nasdaq aqui andou bem a nosso favor, tá? Passou já pela primeira região de perigo. Agora, se passar dessa outra aqui, aí realmente eu vejo o mercado cair bastante aí, tá? Com a grande possibilidade de ir buscar lá aquele fundo daquela sexta-feira de grande queda, que foi aqui nos 23 mil, 24 mil praticamente. Então podemos ter toda essa queda aqui, onde o mercado faria uma correção em ABC flat aí, tá? Bem extensa. E por isso que eu tô olhando para essa possibilidade aqui em Nasdaq. E aqui, galera, eu vou deixar essa ordem que está um pouquinho mais baixo já com lucro. Então, se ela voltar, eu já vou ter um lucro nela. E a outra eu vou deixar no 0 a 0, tá? Ah, mas por que que você não vai fazer no trading stop das duas? É o que eu falo, eu prefiro muito mais sair no stop e no stop gain curto de uma operação que eu estou posicionado, do que ver ela fazendo algo nesse sentido aqui, ó. Ela vem, faz uma correção, aí ela pega meu stop, por exemplo, se eu coloco meu stop aqui, ela pega meu stop gain e depois ela faz isso aqui, ó. Isso aqui, se eu tomo o stop gain aqui e depois ela despenca muito a meu favor, eu vou ficar muito mais frustrado do que pegar o stop ali curtinho, bem perto da entrada. Então, prefiro trabalhar desse jeito. Cada um tem uma maneira de trabalhar aí. E eu tenho essa preferência. Então, aqui, como eu já estou protegido, estou tranquilo, não perco mais nada. E se for a nosso favor aí é só alegria. E caso ele chegue a passar bastante aqui dessa região, vamos supor para cá assim, aí tudo bem, aí eu já começo a fazer uma gordura aqui, tá?
Mas nesse caso aqui, como ela está muito perto ainda, ela pode fazer uma correção repentina e depois já cair de novo. Eu prefiro deixar lá no 0 a 0 e tentar a sorte de levar até preços mais baixos aí, tá? NZD USD também deu mandado a favor. Como eu falei, se ela romper a bandeira aqui, fica ainda melhor, porque aí a gente já tem uma proteção até de trade, onde eu posso trazer meu stop aqui para cima, bem acima desse último pavio que foi deixado aqui dentro da bandeira, tendo um risco menor caso a operação volte aí, tá? Essa daqui eu já vou praticamente cancelar ela, porque não deve acionar essa ordem. Chegou bem perto ali de acionar ela, mas não acionou. E é isso, galera. Assim que eu tiver o resultado, seja desse primeira ordem aqui, ou aqui de NZD, caso volte e tire a gente, eu já mostro aí para vocês, beleza? Pessoal, voltei agora aqui para a tela. Então, nossa ordem aqui foi acionada, tá? O take de US$ 118. Aqui a gente tomou stop nas duas, mas ainda vejo queda aqui, tá? Por isso que eu entrei de novo vendido. É, Foi um pouco de desatenção minha, mas eu poderia ter colocado stop acima dessa região aqui, ó, onde ele até fez 1, 2, 3, puxou para cima, rompeu o topo, depois puxa forte para baixo. Aqui ele fez a mesma coisa, onde estava até mais bonita, porém eles podem ter criado essa daqui logo embaixo dessa só para galera colocar mesmo stop aqui em cima e ser estopado, tá? Infelizmente foi desatenção minha aí, mas vou tentar o trade aqui de novo. Vejo que como os pares que são NZD USD, JPY USD, tudo que é USD no final, pode ser que venha a cair hoje aí, tá? Então por isso que eu tô confiante na venda. E agora esperar, galera. Provavelmente esses trades aqui só se concluam aí a partir de amanhã. Pode ser que pegue amanhã ou sexta-feira, ou então para a semana que vem. Mas não vou encerrar o vídeo por aqui ainda. Caso eu encontre mais alguma oportunidade, eu volto e mostro para vocês aí. Fala pessoal, voltando aqui para encerrar o vídeo de hoje, tá? Nasdaq e NZD/USD andaram bem a nosso favor aí. Como eu falei para vocês, se Nasdaq passasse dessa região e dessa daqui, teríamos um mercado bem tendencioso à queda aí, tá? E tem bastante a cair ainda. O meu take foi praticamente um terço aqui da caminhada. Então, temos que aguardar aí mais provavelmente 1 ou 2 dias para concluir esse nosso take aqui, caso o mercado realmente venha nessa região, tá? Mas acredito que venha porque aí configuraria certinho o, a correção flat que eu falei para vocês, que é quando ele faz aqui correção A, rompe fundos, depois correção B, rompe topos e depois correção C, rompe fundos de novo. Então, seria uma correção complexa aqui e ele terminaria o ciclo de correção para começar a última pernada para cima aí, tá? Então, temos que aguardar agora, ver se vai se concretizar essa configuração mesmo. NZD-USD está praticamente no meio do caminho, onde está quase no centro da estrutura aí. Nosso take está exatamente no fundo da estrutura. Conseguimos pegar praticamente no topo essa ordem. Infelizmente tomamos stop na hora que a gente fez a primeira venda lá. Como eu falei, se eu tivesse observado que aqui teria uma outra região certa de entrada, eu teria deixado o stop mais acima, não teria tomado stop, mas está tranquilo. Não mostrei para vocês ainda, a conta está com 480. Antes do stop em NZD ali estava com 510, mas aí tomamos 30 de loss ali. E agora está flutuando aqui 224 positivo, tá? Então, se chegar no nosso take aqui só o Nasdaq vai nos dar um lucro de 610 e o NZD praticamente uns 120 de lucro aí, beleza? Então é isso, galera. Eu vou também deixar uma ordem apregoada aqui no Shao, que ele acabou de fazer uma região certa de entrada, onde ele faz aqui 1, 2, 3, puxa para baixo, rompe o fundo e depois puxa para cima, tá? Se ele voltar aqui, eu tenho uma compra para tentar buscar uma alta. Até poderia ter feito a compra a hora que eu vi aqui, ó. Porém o stop ficava um pouquinho longo aí. E como o ativo está vindo de quedas e quedas aí,
prefiro não arriscar tanto porque ele pode dar continuidade nessa queda ainda, tá? Mas acredito que ele já fez uma boa limpa de liquidez aqui, nessa queda que teve, desde o dia de segunda-feira do dia 20. E agora ele poderia facilmente ir buscar esses topos nivelados aqui, ó, onde tem muita liquidez também, tá? Então, se ele configurar qualquer entrada aí para compra, eu vou procurar por essas compras. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu tentei não, né? Eu fiz a compra aqui ontem, ele andou esse tanto, depois voltou, tirou a gente no zero, e depois fiz a compra aqui também, onde ele andou bem a nosso favor, e depois acabou também tirando no zero aí, tá? Então, continuo com essa visão de querer comprar o Shao aqui, e se me der a oportunidade, eu vou fazer esses trades. Beleza, rapaziada? Bom, então é isso. Muito obrigado aí pela presença. Se não for inscrito, se inscreva. Já já estamos chegando aí a 100 inscrições, 100 inscritos no canal. Deixa o like aí também para fortalecer. E qualquer dúvida aí, só deixar um comentário. E lembrando, galera, quem quiser uma corretora boa aí para operar, fazer suas operações aí, tá procurando por uma corretora boa e eficiente aí, eu recomendo muito a Vantage. Vou deixar o link na descrição. Só clicar no link aí, se cadastrar. E se tiver alguma dúvida, é só falar comigo, beleza? Valeu, rapaziada, tamo junto e até amanhã.